Olá, senhores! Vamos aí com uma questãozinha que envolve dinâmica e cinemática. Olha só que bacana. Ao se projetar uma rodovia e seu sistema de sinalização, é preciso considerar variáveis que podem interferir na distância mínima necessária para um veículo parar, por exemplo. Considere uma situação em que um carro trafega a uma velocidade constante por uma via plana e horizontal com determinado coeficiente de atrito estático e dinâmico e que, a partir de um determinado ponto, aciona os freios desacelerando uniformemente, então garante para nós que é um move, né? Até parar. Sem que, para isso, tenha havido deslizamento dos pneus do veículo. Então aqui, ó, ele já garante para nós que se não tem deslizamento dos pneus em relação à pista, é que o atrito que está agindo aí para nós é apenas o atrito estático. Então eu só vou ter aqui como consideração o nosso coeficiente de atrito estático para nós, certo? Desconsidere as perdas pela resistência do ar e o atrito entre os componentes mecânicos do veículo. A respeito da distância mínima de frenagem nas situações descritas, são feitas as seguintes afirmações. Bom, vamos entender o que acontece. Primeiro, eu não entendo aí como é que o carro está andando em um atrito estático, meninos. Apesar do carro estar andando, o pneu, em relação ao asfalto, ele não desliza. O pneu tem um ponto do pneu em contato com o asfalto. Aquele pneu não escorrega. A roda se projeta para frente e um novo ponto do pneu que entra em contato com a pista. E esse ponto também não escorrega. Aí a roda se projeta mais um pouco, um novo ponto entra em contato com a pista. E aqueles pontos anteriores vão subindo, dá a volta e volta a encostar novamente um certo tempo depois, certo? Então você percebe que cada ponto novo que vai entrando em contato, ele não escorrega na pista. Então o atrito que existe entre eles é estático. O carro só anda porque a roda se projeta para nós, certo? Dessa forma, ó, vamos determinar qual seria a aceleração que o móvel iria alcançar aí? Olha só que bonitinho. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Bom, peso e normal nós sabemos que se anulam, já que ele garantiu para nós que a pista é horizontal. E a única força que vai estar agindo aí com os freios acionados é o atrito, né? Então nós vamos ter aqui o atrito estático como resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. A força de atrito é o μ, nesse caso estático, vezes a normal. E nós sabemos que a normal, como a pista é horizontal, ela se anula com o peso. Ou seja, se a normal tem o valor do peso para nós aqui, é porque vai ser a massa vezes a gravidade, vezes o μe, tudo isso igual a m vezes a. E a gente percebe que dá para cortar a massa, ou seja, isso tudo que nós vamos analisar já não depende da massa do corpo. A gente descobre, portanto, que a aceleração que o móvel desenvolve é o μe, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a aceleração da gravidade. Obviamente que nesse caso, a gente vai ter uma desaceleração, a aceleração seria negativa, né? Já que nós vamos desacelerar o móvel para nós. Bom, e agora, como é que eu analiso aí? Eu sei que ele tem uma velocidade inicial, ele vai parar, a gente já conhece a velocidade final, eu quero a distância, tenho a aceleração, só não tenho tempo. Tá sem tempo? Usa Torricelli, certo ou não? Então olha lá, V final ao quadrado é o V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. Porém, nós sabemos que o veículo ao final desse movimento vai parar. Então a velocidade final dele vale zero. É igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Esta aceleração que é negativa, nós sabemos que é o μe vezes a gravidade. E tudo isso vezes o deslocamento, que é a distância que ele vai percorrer. Esse 2, μe vezes g vezes dzinho, tudo multiplicando aqui, ó, tá negativo, né? Passa para o outro lado, vai ficar positivo. Então, nós vamos ficar 2 μe vezes a gravidade vezes a distância igual a velocidade inicial ao quadrado. E aí nós vamos poder afirmar que essa distância que ele vai percorrer vai ficar a velocidade inicial ao quadrado. Tudo isso dividido, já que o 2, o μ e o g estavam multiplicando do lado esquerdo, eles passam para o lado direito, dividindo. Se a gente for querer calcular a distância, e é a respeito dela, que ele está falando no exercício aí, nos itens, né? A gente vai ter que fazer essa continha aí, ó. É a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o coeficiente de atrito estático, vezes a gravidade. Vamos ver os itens agora que ele está falando? Olha só. Item 1. Ela aumenta, a distância, né? Olha lá, a respeito da distância mínima de frenagem. Nas situações escritas são feitas as seguintes afirmações. Ela aumenta proporcionalmente a massa do carro. Se a massa do carro for maior, a distância é maior. Se a massa do carro for menor, a distância é menor. Isso está falso
Porque nós acabamos de ver na conta lá na dinâmica, né? A gente cortou a massa, olha lá, ó. Independe dessa massa para nós, certo? Então, qualquer que seja a massa, na situação descrita aí pelo exercício, o atrito a distância vai ser a mesma para nós. No item 2, ela é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito estático. Perfeito. Olha aqui, ó. Enquanto a distância está no numerador, o μ está no denominador. São grandezas inversamente proporcionais. E ainda não é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, é o coeficiente de atrito estático. Então, o item 2 é verdadeiro. O item 3. Ela não se relaciona com a aceleração da gravidade. Pelo contrário, olha cá, ó. A aceleração da gravidade aqui. Então, ela se relaciona com a aceleração da gravidade, né? Então, esse não que está errado para nós. Portanto, o item 3 está falso. E o 4. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial para nós. Perfeito, né? Ó. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da nossa velocidade inicial. Portanto, o item 4 é verdadeiro. Estão verdadeiros 2 e 4. Isso confirma para nós que a alternativa correta é a alternativa B. Fechou, galera? Grande abraço a todos aí. Até mais.